Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Agora a gente vai ver um assunto importante aqui dentro da matemática financeira, que é o conceito de taxas equivalentes e taxas proporcionais. E por que esse assunto ele é importante, né? Porque, por vezes, quando a gente for resolver questões, exercícios, a gente vai receber uma taxa, que pode ser, por exemplo, uma taxa anual de 12% ao ano, mas o exercício vai falar que a capitalização ela acontece mensalmente. Então, por mais que eu tenha essa taxa de 12% ao ano, na verdade, eu vou ter que trabalhar com uma taxa mensal, que vai ser ao mês. E aí a gente vai ver que nem sempre essa conta é fácil de ser feita. Se for no regime de juros simples, que vai ser a nossa aula hoje, aí é um pouco mais fácil. Mas se for juros compostos, não é tão simples assim. Mas é importante da gente fazer, né, esse cálculo, porque caso contrário a gente não vai chegar na resposta correta. Tá bom? Então é por isso que surge a necessidade da gente estudar taxas equivalentes e taxas proporcionais, porque a gente precisa, muitas vezes, transformar uma taxa que está ao ano em uma taxa que está ao mês, ou uma taxa que está ao mês em uma taxa que está ao ano, ou outros períodos também. Vamos lá, então. Taxas equivalentes. Lembrando, essa aula aqui é no regime de juros simples. Duas taxas, elas são equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital por um mesmo período resultam no mesmo montante final. Tá? Então, eu tenho duas taxas, de novo, estou no regime de juros simples. A taxa de 1% ao mês, e eu já vou falar isso agora, ela é equivalente a uma taxa de 12% ao ano. Porque se eu pegar o capital e aplicar pelo período de 12 meses, seja 1% ao mês ou 12% ao ano, eu vou ter o mesmo resultado, eu vou ter o mesmo montante, ou os mesmos juros gerados, tá? Se eu, por exemplo, eu tenho o valor de R$ 100 e eu aplicar a 1% ao mês, vezes 0,01, vezes 12 meses, ou então, né, se eu pensar numa taxa anual, vai ser R$ 100, que é o que eu tenho, vezes a minha taxa, que daí é 0,12, vezes 1, que eu tenho um ano, né? Em ambas situações aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Eu vou ter R$ 12 aqui, que são os juros gerados, né? Se eu somar no meu capital de 100, eu vou ter 112. Então, duas taxas são equivalentes, 1% ao mês, 12%, quando elas geram o mesmo montante, a mesma quantidade de juros ao final daquele período, tá bom? Esse é o conceito de taxas equivalentes, isso vai valer para juros simples e juros compostos. Só que a gente vai ver, já adiantando que vem pela frente, que lá em juros compostos, 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Lá a gente vai ter resultados diferentes, a gente não vai ter o mesmo montante. Mas aqui em juros simples é. Por conta disso, tá? Eu também posso dizer que nos juros simples, as taxas proporcionais, elas são taxas equivalentes. Porque olha o conceito de taxa proporcional. Duas taxas de juros diferentes, elas são proporcionais quando a relação entre essas taxas e os respectivos períodos for igual. É o que eu tenho aqui, tá? Aí eu tenho essa relação aqui de duas frações, né, que elas têm o mesmo resultado. Por exemplo, 1% ao mês e 12% em 12 meses, eu tenho duas frações aqui que elas têm o mesmo resultado, é 1 na 12. Quando eu tenho essa razão aqui, é porque eu tenho taxas que são proporcionais. E no regime de juros simples, as taxas equivalentes, elas são proporcionais, porque a gente acabou de ver que eu tenho o mesmo resultado se eu tiver 1% ao mês ou 12% ao ano. Tá? Então aqui elas são equivalentes e são taxas proporcionais. Já adiantando o que vem pela frente, tá? Em juros compostos, 1% e 12%, né, 1% ao mês e 12% ao ano, são taxas proporcionais, mas elas não são equivalentes, porque elas não vão trazer o mesmo resultado. Tá? É só no juros simples que eu posso falar isso. É só no juros simples que eu posso dizer que as taxas equivalentes, elas também são proporcionais. Tá bom? Essa
é o que a gente tem que entender nesse primeiro momento aqui sobre taxas equivalentes e proporcionais. Equivalentes, elas geram o mesmo montante quando a gente aplica o mesmo capital por um mesmo período. E taxas proporcionais quando a gente tem aqui esse tipo de relação, tá? Por exemplo, se eu tivesse uma taxa de 2% ao bimestre, né? Então teria aqui um bimestre é equivalente à taxa de 12% ao ano, né? Que vai dar 6 bimestres. Isso também é proporcional. 2%, né? Se eu simplificar, vai dar 1 na 6. Então, 1 na 6 aqui também são taxas proporcionais. 2% é equivalente a 12% ao ano. Lembrando que em um ano a gente tem 6 bimestres. Perfeito. Vamos trabalhar agora um pouco com alguns exercícios para a gente entender bem, né, como que isso pode aparecer. Um banco oferece uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Determine a taxa proporcional para um período de 3 meses. Quando eu falo de 3 meses, eu estou falando de trimestre, tá? Então, como é que eu vou fazer esse tipo de conta? A taxa que eu tenho aqui, ela é 4% ao mês. E eu quero uma taxa que seja proporcional, equivalente, né? A gente vai usar esse termo também bastante, mas às vezes os exercícios, quando a gente está trabalhando com juros simples, eles apenas dizem taxas proporcionais. Aí, em juros compostos, eles necessariamente têm que falar taxas equivalentes. Em juros simples, eu posso tanto falar proporcional quanto equivalente, porque as duas, elas dão a mesma coisa. Agora, em juros compostos, não. Daí eu tenho que deixar claro que são equivalentes. 4% ao mês, e eu quero conseguir uma taxa ao trimestre com isso daqui. Como é que eu vou resolver esse tipo de situação, tá? Eu vou montar isso daqui. É claro que depois a gente faz isso no automático, né? Mas para quem está pegando, eu posso fazer assim. Eu tenho uma taxa que é de 4% ao mês e eu quero agora uma taxa ao trimestre. Eu estou saindo de mês e indo para trimestre. Eu pergunto, né? Trimestre é maior do que mês? Sim, né? Eu tenho 3 meses dentro de um trimestre. Então, sempre que eu estiver crescendo aqui, eu sei que eu vou ter que multiplicar. Multiplicar o quê, Renan? Eu vou multiplicar a taxa que eu tenho aqui para chegar em uma taxa ao trimestre. E aí eu tenho que lembrar, né, que eu tenho que olhar essa relação. Quantos meses eu tenho em um trimestre? Eu tenho 3 meses. Então eu tenho que multiplicar por 3. E aí, 4 vezes 3, isso daqui vai dar 12%, tá? Eu vou colocar aqui do lado, ó. 12%. Então, uma taxa proporcional para o período de 3 meses, ou para o trimestre, uma taxa de 4% é proporcional a uma taxa de 12% ao trimestre. E no juros simples, a gente sabe que essas taxas são equivalentes, porque eu vou ter o mesmo resultado caso eu aplique um capital nessas taxas aqui pelo mesmo período, né? O mesmo capital pelo mesmo período. O investidor recebe uma taxa de juros simples de 18% ao ano sobre o investimento. Qual é a taxa proporcional semestral? Mesmo exercício, tá? A gente vai fazer o seguinte: 18% ao ano, e eu quero levar para uma taxa percentual ao semestre. Aí eu pergunto: ano, eu estou crescendo para semestre? Ou eu poderia perguntar assim, né? Semestre é maior que ano? Não, então eu estou descendo, né? Aqui eu estava crescendo, eu estava indo de mês para algo maior, trimestre. Aqui eu estou indo de algo maior para algo menor. Então eu sei que eu tenho que dividir. Quando eu estou crescendo, eu multiplico. Quando eu estou descendo, eu divido. E aí eu tenho que lembrar também, né, quantos semestres eu tenho dentro de um ano. Eu sempre tenho que olhar o menor para ver quantos deles eu consigo colocar dentro do maior. Eu consigo colocar 2 semestres aqui em um ano. Então eu tenho que dividir por 2. 18 dividido por 2, isso daqui vai dar 9% ao semestre, tá? Taxas proporcionais e equivalentes também, porque a gente está no regime de juros simples. Uma instituição financeira oferece uma taxa de 5% ao trimestre em um determinado investimento. Qual será a taxa proporcional para um ano? Então, mesma coisa, né? Quero o percentual ao ano. E aí, eu olho aqui, né? De trimestre para ano, eu estou subindo ou eu estou descendo? Eu estou subindo. Estou indo para um período que vai abranger mais meses. Então, eu sei que eu tenho que multiplicar. E eu vou multiplicar por quanto? Aí eu olho o menor, né? O menor aqui, quantos trimestres cabem dentro de um ano? 4.
Então eu tenho que multiplicar por 4. E a taxa que eu vou ter aqui, então, vai ser 20% ao ano, tá? 5% ao trimestre é proporcional e equivalente, no regime de juros simples, a 20% ao ano. E essa outra, eu tenho uma taxa de juros simples de 6% ao bimestre. E eu quero a taxa proporcional trimestral, por cento ao trimestre. E aí tem duas formas da gente resolver isso, tá? Percebo que aqui eu não tenho uma divisão exata, né? Porque eu vou olhar o seguinte, de bimestre para trimestre, eu estou crescendo ou eu estou decrescendo? Eu estou crescendo. Então eu sei que eu tenho que multiplicar. Mas aí, quantos bimestres eles cabem aqui dentro de um trimestre? Não é um número exato, né? Então a gente teria que trabalhar com um número quebrado aqui para fazer essa conta. Ou, né, se eu não quiser, porque daí o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir 3 por 2, né? Para fazer essa conta. Multiplicar 3 por 2. Se eu quiser fazer isso, 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 dividido por 2 é 9, tá? Então, 9% ao trimestre é proporcional a 6% ao bimestre. Mas, se eu não quisesse fazer isso, se eu não quisesse multiplicar aqui com fração, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia, primeiro, 6% ao bimestre e levar a uma taxa aqui mensal, por cento ao mês. Porque nos juros simples eu sei que taxas proporcionais, elas vão continuar sendo proporcionais, né? Independentemente de qual período eu esteja. 6% ao bimestre para mês, eu estou decrescendo, então aqui eu tenho que dividir. E aí eu pergunto, né? Sempre olhando para a ótica do menor. Quantos meses cabem dentro de um bimestre? 2. Então eu vou ter que colocar aqui a divisão por 2. 6 dividido por 2, eu tenho aqui que minha taxa proporcional ao mês, ela vai ser de 3% ao mês. E aí, sabendo que eu tenho uma taxa de 3% ao mês, agora eu quero levar para uma taxa percentual ao trimestre. Aí, de novo, aquele raciocínio. Eu estou indo de mês para trimestre, então eu estou crescendo agora. Então eu tenho que multiplicar. E eu olhando para o menor, eu vejo quantos meses eu tenho dentro de um trimestre. Eu tenho 3, então eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, isso vai dar 9%. Tá? Então, duas maneiras de eu fazer. Quando eu não encontrar um número exato ali, eu posso trazer a mês, posso levar a dias, né, para o período que seja suficiente para depois eu fazer a volta aqui. Né, o resultado vai ser o mesmo. Mas se eu quiser trabalhar com fração, né, fazer essa divisão aqui, eu posso fazer também. Vai ser 6 vezes 3, vai dar 18, divide por 2, eu vou ter 9. Aqui é mais direto, mas eu tenho que ter esse conhecimento um pouquinho maior sobre como multiplicar com fração. E aqui não, né? Claro que nem sempre eu preciso detalhar aqui as contas que eu estou fazendo. Eu vou olhar assim, ó, 6% ao bimestre. Se eu sei que é 6% ao bimestre, eu já sei que é 3% ao mês. Né? Sabendo que é 3% ao mês, a taxa proporcional ao trimestre é só eu multiplicar por 3 e eu vou ter 9, né? Isso daqui vai virar automático. Mas enquanto não virar, a gente tem que praticar. E aí a gente vai fazendo assim a mão até que a gente consiga enxergar isso de maneira automática. Claro, né? Para quando os números eles forem amigáveis também. Tem situações que os números eles não vão ser amigáveis. Por exemplo, né? Se eu quiser calcular qual que é a taxa diária de uma taxa de 17% ao ano. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que dividir por 360, ou dividir por 365, ou dividir por 366. Depende ali de como que o exercício vai estar elaborado, tá? Aí eu vou ter uma taxa diária, percentual ao dia, que vai ser equivalente, vai ser proporcional a essa taxa ao ano. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como fazer de cabeça, muito difícil. Bom, agora justamente para explicar, né? Por que por vezes eu vou ter que dividir por 360, 365 ou 366. Vem aqui, ó, desse conceito dos juros simples ordinários, também chamado de juros comerciais, dos juros simples exatos e dos juros bancários, tá? No cálculo dos juros simples ordinários, também chamado de juros simples comerciais, aqui a gente tem uma convenção em que se tem que um mês vai ter sempre 30 dias. Como assim, Renan? Para exercícios envolvendo matemática financeira, é normal que a gente assuma sempre que a gente tem meses comerciais. E aí um mês comercial ele tem 30 dias. Então, por exemplo, o mês de outubro, ele tem 31 dias. Mas, se a gente adotar aqui
os juros comerciais, né, o mês comercial, a gente não vai olhar isso, a gente vai olhar que o mês ele tem 30 dias. Todos os meses eles vão ter 30 dias, de modo que o ano ele vai ter 360 dias. Então, se eu estiver considerando os juros simples comerciais ou ordinários, e eu quero uma taxa proporcional ao dia, a taxa de 17% ao ano, eu vou pegar 17% e dividir por 360, porque eu estou considerando os juros comerciais, tá bom? Dessa forma, a quantidade de dias utilizados no cálculo pode não corresponder exatamente ao número real de dias passados, né? Porque a gente está perdendo alguns dias aí no ano. Mas segue essa convenção, mês de 30 dias, ano de 360, para simplificar a conta. E aí, a gente vai trabalhar na maioria esmagadora dos exercícios com o mês comercial. A gente só não vai trabalhar com o mês comercial quando o exercício ele colocar especificamente uma data. Né? Daí a gente vai ter que trabalhar com os dias reais que a gente tem em determinado mês e ainda considerar se o ano é bissexto ou não. Mas já adiantando, né, são poucos exercícios que trazem dessa forma. Juros simples exatos. Aqui é justamente essa situação, tá? No cálculo de juros simples exatos, aqui a gente considera o número real de dias transcorridos. Em geral, toma-se o ano com 365 dias ou 366 em situações onde a gente tiver o ano bissexto. Então, por isso que eu disse, né? Se a gente considerar o juros simples comercial, a gente vai dividir 17% por 360 para chegar a uma taxa ao dia. Se a gente considerar os juros exatos, a gente vai dividir por 365, se não for um ano bissexto, ou 366, se for um ano bissexto. Renan, como é que eu sei quando é um ano bissexto ou não? Tá? Tirando quando a gente tem o século, né, 2100, o ano 2000 também, o ano 2200, mas quando a gente tem os anos fora essas datas aqui, por exemplo, 2024 é um ano bissexto. Por que é um ano bissexto? Porque ele é um número que ele é divisível por 4. Como é que eu sei se o número ele é divisível por 4, né? Quando eu tenho um número grande assim. Eu tenho que olhar os últimos dois dígitos aqui, né? Eu pergunto, 24 é dividido por 4? É divisível por 4? Eu consigo dividir. 24 por 4 vai dar 6. Tá? Então, é um ano bissexto. 2026 é um ano bissexto? Eu olho aqui, 26 é divisível por 4? Não. Então, não é ano bissexto. 2028 28 é divisível por 4? Então é ano bissexto, tá? E a regra aqui para quando eu ter esses anos aqui que a gente completa séculos, né? Aí tem que ser divisível por 400, tá? Daí não é por 4, aí é por 400. Então, nos outros anos aqui, eu olho se é divisível por 4 ou não, e aí eu sei se é ano bissexto. E se for ano bissexto, o mês de fevereiro, ele vai ter 29 dias. Então, se eu tiver num exercício onde eu tenho que calcular uma taxa de juros diária, por exemplo, e for um ano bissexto, eu vou ter que dividir por 366. Se não for, eu divido por 365. E aí eu tenho que lembrar também, tá? Quais meses eu tenho 31, quais meses eu tenho 30 dias. Janeiro, eu tenho 31, março 31, abril 30, maio 31, 30. Aqui, julho e agosto, né, não alterna. Aqui é 31 nos dois, aí eu volto a alternar aqui. 30 em setembro, 31 em outubro, 30 em novembro, 31 em dezembro. Então, percebo que tirando fevereiro, que tem um pouquinho menos, né, eu sempre vou alternando. 31, aí eu alterno com menos, só que aqui em fevereiro eu alterno menos, aí eu volto com 31, alterno para 30. 31, 30. Julho e agosto, eu repito 31, depois eu volto a alternar 30, 31, 30, 31. De modo que não tem como a gente esquecer, eu acho, né? Dezembro tem 31 dias e janeiro tem 31 dias também. Eu acho que isso a gente sempre pode levar como base para lembrar aqui o quanto que a gente vai ter. Depois vai ficando alternando, tirando julho e agosto que eu tenho 31. Vamos lá para os exercícios. Eu vou pegar a calculadora aqui que a gente vai precisar agora, tá? E vamos ver como é que isso daqui pode aparecer, então, para a gente resolver. Um capital de 10 mil reais, ele é investido a uma taxa de 12% ao ano no regime de juros simples. Calcule o montante após 90 dias. Esse é o típico caso que a questão não falou nada. Se ela quer utilizar juros simples, ordinários, ou quer utilizar aqui os juros exatos. Como ela não falou nada, eu pressuponho aqui que são meses comerciais. Aí é bem tranquilo, tá? Eu tenho capital de 10 mil, eu tenho uma taxa que ela é 12% ao ano. E eu quero calcular o meu montante após 90 dias. Então, notem aqui que
que eu não estou tendo a correspondência entre a taxa de juros e o tempo que eu tenho, né? Aí o que que eu posso fazer? Ou eu posso trabalhar com o tempo em anos, né? Aí vai ser 90 dividido por 360, mês comercial. Ou eu posso também trabalhar com meses, que é até mais fácil, né? Eu vou trabalhar aqui 90 dias, eu sei que são 3 meses. Mas aí eu vou ter que trabalhar com uma taxa ao mês também. Aí lembrando, né? Eu quero uma taxa proporcional à taxa de 12% ao ano, né? Isso para meses. Então, uma taxa ao mês. Eu estou no maior indo para o menor, eu estou decrescendo. Então, eu sei que eu tenho que dividir. E aí eu olho para o menor. Quantos meses eu tenho dentro de um ano? 12. Então, eu vou dividir por 12. 12 dividido por 12, eu tenho uma taxa de 1% ao mês. Tá? E aí é só a gente fazer. O que que a gente quer mesmo? Um montante, né? Então, um montante é igual o capital, que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 1% ao mês, isso é 1 dividido na 100, né? Dá 0,01. 1 mais 0,01 vezes 3, que são 3 meses. Vai ficar montante igual 10 mil, vai dar 1,03. Meu montante, então, vai ser. Eu estou calculando aqui, estou aumentando 3% dos 10 mil que eu tenho, né? 3% aqui de 10 mil, isso vai dar 300. Então, eu vou ter 10.300. Tá? Lembrando, né, para calcular 1%, eu tenho que tirar essas duas casas aqui. Sobrou 100, 100 vezes 3 dá 300. Eu estou adicionando aqui 10.300. Agora eu olho o de baixo aqui, que é diferente. Considere agora que um capital de 8 mil, então o meu capital é 8 mil, foi aplicado em 1º de março. Opa, ele trouxe data aqui. E quando ele traz data, eu trabalho com os juros simples exatos. A não ser que ele me fale, mesmo trazendo data, que ele quer que eu adote o mês comercial, né? Mas se ele trouxer data, aí eu trabalho com juros exatos. Então, ele foi aplicado em 1º de março de 2025 e resgatado lá em 14 de junho de 2025. A taxa, ela é de 10% ao ano. Calcule os juros gerados, né? Eu quero saber o total de juros. E bom, o meu tempo é quanto, né? Que essa que é a pergunta também, para eu começar a resolver. Eu só tenho as datas aqui, então eu tenho que calcular o total de dias que eu tenho. Bom, vamos lá. Como é que eu faço essa conta, né? Eu vou olhar cada mês aqui. Março, abril, maio, tá? Vou olhar aqui os meses. Sabendo que, né, importante sempre lembrar, 2025 não é ano bissexto, né? Tem que ser par e tem que ser divisível por 4. Então vamos lá, março. Eu apliquei no dia 1º e ele ficou o mês inteiro de março, né? Março são 31 dias. Eu sempre elimino o primeiro dia, que é o dia da aplicação. Então, o total de dias que eu tenho em março são 31. Então, eu elimino aqui o primeiro dia, né? Eu vou contar aqui 30 dias de março. Abril eu tenho quantos dias? Abril eu tenho 30, tá? Maio eu tenho quanto? Eu tenho 31 dias. Então, somando o que a gente tem até agora, 30 mais 30, 60. 60 mais 31, eu tenho 91 dias até aqui. E eu ainda vou contar. Até quando que vai? Até junho, né? Tava com maio na cabeça. Não, mas tá certo, maio. E aqui falta só junho, né? Então, maio aqui. Aqui já deu 91 dias. Deixa eu melhorar essa escrita. Aqui já deu 91 dias. E eu ainda tenho junho. Junho, eu sei que são 30 dias, mas eu vou precisar de tudo isso, né? Porque vai até o dia 14. Então é só eu somar aqui os 14 dias com esses 91 que eu tenho. 1 mais 4 vai dar 5, 9 mais 1 vai dar 10. Eu tenho um total, então, de 105 dias. Tudo isso para saber qual que é o meu tempo, tá? O meu tempo é igual a 105 dias. A minha taxa está ao ano, né? Eu tenho que transformar essa taxa em uma taxa diária. Lembrando, né? Eu tenho 10% ao ano. E aí eu quero uma taxa por cento ao dia. Eu tô subindo ou eu tô descendo, né? Eu tô no período de um ano, tô descendo para dias, então eu vou ter que dividir. E eu vou ter que dividir por quanto? Aí é o detalhe, né? É um ano que não é bissexto. Então eu vou ter que dividir por 365 porque eu estou considerando os juros exatos.
Tá? Então é por isso que eu vim aqui antes e tinha falado, né? Que a gente poderia tanto dividir por 360, 365 ou 366. Depende como que a questão ela veio. Quando eu tenho uma taxa anual e quero trazer ela ao dia, que nem essa situação aqui, tá? Então eu posso fazer a divisão aqui, vamos ver quanto é que vai dar isso daqui, né? Não vai dar um número muito amigável, tá? Vai dar zero aproximadamente, deixa eu ver se eu fiz certo, né? 10, enter, 365, divide, não dá um número muito amigável, vai dar 0,027% aproximadamente. Isso ao dia, tá? Mas é apenas para a gente ilustrar. Fazendo o que o exercício está nos solicitando, eu vou colocar aqui em cima, tá? Ele quer os juros. Os juros vai ser juros igual C vezes I vezes T. Juros vai ser igual o meu capital, que é 8.000. A minha taxa de juros, eu vou colocar... Eu não vou colocar aqui o valor exato, vou colocar assim, ó. Vou colocar 10, ou melhor, né? 0,10, que é 10%, dividido por 365, vezes o tempo. E o tempo é quanto? São 105 dias. Tá? É dessa forma aqui que a gente tem que montar na equação. Deixa eu calcular tudo aqui para ver quanto é que vai dar isso daqui. Não acho que vai dar um número amigável, tá? 0,10 vezes. Quando eu calculo isso daqui, né? 8.000 vezes 0,10, esse 0,10, repetindo, é daqui, tá? É 0,10. 0,10 dividido por 365. Então, quando eu calculo 0,10 multiplicando, eu estou calculando, na verdade, 10% de 8.000. Isso daqui é 800, tá? 800 vezes 105. 105 vezes vai dar 84.000. Isso daqui dividido por 365, não deu lá um número tão amigável, tá? Deu 200, deu 230 com 14 aproximadamente. Então esse é o total de juros que eu vou ter aí aplicando a 10% ao ano, considerando esse tempo aqui de 105 dias. Um outro exemplo aí, você empresta 15.000, então meu capital é 15.000, em 2 de janeiro de 24. Opa, 24, ano bissexto, né? Então vou colocar aqui, ó, 2/1 de 2024. E recebe o pagamento total em 15 de março de 2024. A taxa de juros simples contratada é 9% ao ano. E aí, mesma coisa, né? A gente vai fazer o que a gente fez antes. Então, janeiro, fevereiro e março não precisa, né? Que março a gente só vai pegar 15 dias. Em janeiro eu tenho 31, eu vou subtrair aqui do dia 2, né? Porque a gente não conta o primeiro dia. Então eu tenho 29 dias aqui. Fevereiro, como é ano bissexto, eu vou ter 29 dias também. Então, 29 mais 29, isso vai dar 58, e eu ainda tenho que contar aqui os 15 dias de março, tá? Então, 58 mais 15, isso daqui vai dar 73, né? 73. Tenho 73 dias. E aí é o mesmo exercício de antes. Juros é igual ao capital, que é 15.000. A minha taxa, ela é de 9%, então ela é 0,09, dividido por 366 agora, né? Porque eu estou trabalhando com ano bissexto, vezes o total de dias, 73. Vou fazer tudo aqui também. Aí dá 15.000, 0,09 vezes. Lembrando que quando eu multiplico 0,09 é porque eu estou calculando aqui 9% de 15.000. Vezes 73, isso divide por 366. Também não deu lá um número muito amigável, né? Deu juros igual a 269 com 26. Mas o importante é a gente entender, né, quando que a gente tem uma situação onde a gente trabalha juros exatos e quando a gente trabalha o juro comercial. E ainda a gente tem os juros bancário. O que que seria isso, tá? É a forma de cálculo de juros simples em que aqui a gente conta-se o intervalo de dias pelo calendário real, como se fosse juros exatos. Então a gente vai contar o número de meses, ou melhor, o número de dias que a gente tem em cada mês. Mas a gente vai considerar o ano com 360 dias na hora de converter esses dias em fração de ano, como se fosse juros comerciais. Então a gente mescla os dois. A gente conta os dias aqui, mas na hora de dividir, eu não divido nem por 365, nem por 366. Eu vou dividir aqui por 360, como se fosse o ano comercial.
É uma mescla dos dois. O número de dias transcorridos entre duas datas é contado exatamente, data a data. Mas ao dividir para achar o número de anos, a gente usa 360 no denominador, ao invés de 365 ou 366. Isso geralmente resulta em um montante de juros ligeiramente maior do que no cálculo puramente exato, tá? Então vamos ver. Se eu aqui deu 269, né? Se eu viesse aqui e dividisse, ó, 15.000 0,09 vezes 73 por 360. Então, notem que aqui eu estou aplicando, aqui eu apliquei, vou colocar, ó, juros exatos. Aqui não, tá? Aqui eu estou aplicando juros bancário. Eu conto os dias considerando o número de dias que eu tenho em cada mês. Foi o que eu fiz aqui. Mas na hora de dividir, eu considero o ano comercial. E vamos ver aqui quanto é que a gente vai ter, então, de juros. Será que vai dar um pouco a mais, que nem estava escrito ali? Tem que dar, né? Senão não estaria escrito. Mas vamos fazer. Vamos lá, 15.000, 0,09 vezes 73 vezes, e a gente vai dividir isso daqui por 360, né? Claro que vai dar um pouco mais, porque a gente tem um denominador aqui que é menor, né? Então, vai sobrar mais, vai dar 273 com 75. Aqui o cálculo foi mais amigável, inclusive, tá? 273 com 75. Então, nos juros bancários, eu tenho um pouco mais de juros do que nos juros exatos, que dá um pouquinho a menos. E aí tem um outro exercício aqui para a gente fazer, né? Só para a gente não esquecer isso de vez. Então, capital de 18.000 foi emprestado a uma taxa de 7% ao ano, no regime de juros simples. O empréstimo foi realizado em 10 de março de 25, então não tem o ano bissexto aqui, tá? 10 de março de 25. E quitado no dia 25 do 6. É um monte de dias, né? Calcule o montante final. Então, mesma coisa. Então, vamos lá. Março eu tenho 31 dias. Eu vou fazer 31 menos 10. Eu tenho aqui 21 dias. Vamos lá. Abril, eu tenho 30. Maio, eu tenho 31. E junho, eu vou ter 25, né? Que é o número ali do exercício. Então, 30 mais 31, isso vai dar 61. 61 mais 21, isso vai dar 82, né? 82 dias até aqui. Isso, né? 21 mais 30, 51. 51 mais 31, 82. 82 mais 25, 5 mais 2 vai dar 7. 8 mais 2 dá 10. Eu tenho um total de 107 dias. Tá? Esse é meu tempo, 107 dias. E aí eu quero saber os juros. Aí eu vou trabalhar com a fórmula, né? Juros igual C vezes I vezes T. Meus juros vai ser igual ao capital, que é 18.000, vezes a minha taxa de juros, ela é 7% ao ano, né? Isso é 0,07. Então, 0,07 dividido, para eu ter a taxa diária, dividido nesse caso por 360, porque a gente está usando o juros simples bancário, vezes o total de dias, que são 107. Então, fazendo aí essa conta, vamos ver se essa vai dar amigável. 18.000, 0,07 vezes 107 vezes 360 divide, tá? Esse daqui também foi amigável. 374,50. Eu vou ter... ali que é um montante, né? E eu calculei os juros. Então, tudo bem. Montante vai ser... Montante vai ser igual capital mais juros. Meu capital é 18.000. Vou somar com os juros de 374, vou ter 18.374,50. Ou se eu quisesse ter colocado direto na fórmula do montante, eu poderia, né? Ficaria assim, C vezes 1 mais I vezes T. A diferença, né, é que a gente teria que somar o 1 aqui, nessa partezinha da equação. E aqui seria o montante, não seria os juros. Então, é isso, tá? Então, lembrando que se o exercício não falar nada, a gente vai trabalhar aqui com os juros comerciais. Se ele trouxer a data, né, a gente trabalha com juros exatos. E se ele falar expresso que ele quer os juros bancário, aí a gente vai trabalhar com juros bancários, considerando o número de dias no mês, mas dividindo por 360. E agora a gente vai ver como é que isso daqui cai em concurso público.